pouco aqui do mundo do vácuo, né? É, Meu nome é André Vinícius, né? Então, essa aqui a gente vai fazer da Semana da Engenharia, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala bastante hoje em dia, além da questão do vácuo, que eu vou falar um pouco das aplicações, é a questão da sustentabilidade, que é você usar não só a bomba de vácuo, como vocês devem ter visto a semana inteira, né? Bomba de vácuo é um dos itens, né? Existem inúmeros itens aí, equipamentos industriais que a gente consegue de alguma forma ajudar o planeta a desenvolver de alguma forma mais eficiente, vamos dizer assim, né? Bom, aqui eu coloquei um pouco da minha, como a semana da engenharia, né? Então, eu fiz engenharia, esses são o meu tempo que eu tenho de Atlas, então eu já passei por diversas funções na Atlas e além da parte de engenharia, eu fiz tecnólogo, tecnologia também, técnico e fiz também a parte de graduação em marketing. Então, acho que é uma coisa bacana para vocês que estão fazendo engenharia, quem está aí na palestra e quer desenvolver mais, ou da própria Atlas. Eu acho que o grande ponto é você entender tanto a parte técnica, dependendo se você quer ir para uma carreira mais técnica. Não, técnico não significa você saber da máquina em si, o que é técnico, né? Mas o que é da sua parte técnica e também a parte que eu sempre coloco, que é a parte da estrutura da empresa e que é também bacana. Então, vocês acabam aí, de alguma forma, vocês acabam tendo a parte técnica combinada com a parte da estrutura e aí vocês acabam combinando aí o que vocês querem e vocês acabam desenvolvendo. E uma coisa também bacana de dizer é que no grupo, como a gente é um grupo grande, né? E aí a gente consegue falar uma mesma linguagem para todas as áreas de negócio aí, então, do vácuo que é a nossa aqui. Bom, eu coloquei aqui só para vocês entenderem que agora eu vou começar um pouquinho a falar um pouco do vácuo, né? O vácuo ele é dividido, né, aqui na Atlas, até vocês veem o meu ponteirinho aqui, então você tem a parte de serviços, a parte de semicondutores, ou seja, eu vou mostrar mais para frente para vocês o que é um semicondutor, mais ou menos, né? A parte de chamber, na verdade, de câmaras, né? O vácuo nada mais é que a ausência do ar, né? Então você vai ver a parte do vácuo científico e o vácuo industrial. Ou seja, o vácuo ele é dividido em várias camadas, vamos dizer assim, várias divisões, né? Então cada divisão dessa vai fazer, você usa uma bomba de vácuo ou então um equipamento, e eu vou contar um pouco da história do vácuo aí. Bom, aqui eu coloquei algumas coisas que a gente vê aí do dia a dia. Então, por exemplo, secagem, né, por congelamento. Então, às vezes você pega e você congela você faz o vácuo, você acaba secando alguma coisa, né? Então, isso a gente pode usar com uma bomba de vácuo, simulação espacial. O semicondutor é que, se vocês verem aquele ouro que tem quando você pega um chip, ou então essas partes aqui, né? É toda feito a vácuo, né? Então, todo o display que a gente vê também é a vácuo. Montagens, a parte de você levantar, posicionar, farmacêutica, essa própria embalagem aqui que a gente chama de blister, né? Que você tem lá o remédio, tudo. A parte de metalurgia, o qual você acaba arrancando toda a parte do ar do processo. Então, se você vê aqueles papéis laminados e muito mais. Essa é a questão do vácuo, né? Então, cada uma dessas aplicações aqui, a gente vai não falar exatamente, mas você já começa a direcionar o que é o vácuo, né? Bom, aqui mostrando para vocês, isso aqui na frente é uma bomba de vácuo, isso é uma bomba de vácuo mais que a gente chama turbo, é um vácuo alto vácuo, então é uma bomba que a gente utiliza para uma aplicação, para aplicações específicas, e aqui você vê que a gente tem vários tipos de bombas de vácuo, você vê que o formato delas, por exemplo, essa turbo, ou uma bomba de parafuso, que é esse caso aqui, que é uma central, ou uma bomba de garra, ou uma bomba de anel líquido,
Cada bomba dessa, cada tipo de bomba dessa aqui é para uma aplicação específica. Então, assim, do que eu falei lá, o alto vácuo, vácuo industrial e tal, cada bomba dessa daqui é uma bomba para uma aplicação específica. Aqui você vê o pessoal até num negócio mais laboratorial, ou seja, tem que ser uma bomba mais silenciosa, uma bomba com menos ruído. Então, assim, dependendo do caso, você vai ter um sistema de vácuo ou outro para alguma aplicação. Bom, aqui um exemplo, né? Então, se você tiver, a gente está aqui na Terra, né? O que que tem na Terra aqui quando você está aqui no planeta? Aqui você tem essa parte azul aqui que seria a atmosfera. A atmosfera, na verdade, a gente fala que uma atmosfera ou um bar, né? 1 quilo de pressão, etc., seria o peso de toda a massa de ar, vamos dizer assim, e dessas camadas aqui que estão sobre nossa cabeça. Quando você pega e vai para o espaço, por exemplo, no vazio, no nada, onde não, o vácuo seria onde não tem nada, na verdade, aqui seria o vácuo, né? Dizer assim, o vácuo espacial seria você não ter, você tem a ausência do ar, da água, da umidade, das bactérias, ou seja, tudo que tem no ar que você acaba não vendo, se você for para o espaço, você tem. E aqui na Terra, o que que acontece? Você tem a gravidade aqui, essa gravidade de alguma forma puxa essa atmosfera, vamos dizer assim, né? E aí você pega e você acaba fazendo com que você tenha um peso em cima das nossas cabeças. E quando você vai para o espaço, por exemplo, ou quando você vai aumentando aqui ó, a altura, você fala assim, eu estou a nível do mar. Aí você vai ter uma certa pressão na cabeça. Eu estou a 100 metros do nível do mar, estou a 300 metros, estou numa montanha bem alta. E você vai ter menos peso na sua cabeça, ou seja, em teoria, vai ser mais fácil fazer o vácuo. E como é que você faz o vácuo, né? Essa aqui é uma ilustração, acho que foi a primeira bomba de vácuo que teve aí no mundo, né? É bem simples, né? Você vê, mas como geralmente é o vácuo, para vocês entenderem, né? Ele é feito por uma câmara, então aqui seria uma câmara, ou seja, aqui essa câmara, então você tem uma câmara e você tem como se fosse uma tubulação, aqui você vai um medidor, geralmente um medidor de vácuo, né? E aí você faz o quê? Você desce aqui, você tem aqui uma conexão e tudo, e você tem uma bomba. Essa bomba, nesse caso, antigamente, vamos lá, vamos supor, há muitos anos atrás, você puxava esse êmbolo para cá e para lá, e você, de alguma forma, ia sugando o ar que tinha aqui. Então já é uma forma de vácuo, né? Quando você tem um canudinho que você está sugando o canudinho, já é uma forma de vácuo, né? E quando você faz por exemplo, com essa parte aqui, a mecânica, é uma parte de vácuo. Se você trabalha com uma bomba de vácuo, você vai ter um motor elétrico de alguma forma que vai acionar e você vai fazer o vácuo. Ou seja, tudo que você conseguir sugar, tirar, imagine que você faz o vácuo. Então, essa foi uma primeira bomba de vácuo aí, vamos dizer assim, que existiu no planeta. E em 1957 tem esse alemão aqui que ele chama Otto von Guericke. Esse Otto von Guericke, o que que ele fez? Ele era um físico e ele provou para muitas pessoas o poder do vácuo, ou seja, o vácuo, na verdade, que é a ausência do ar. Como é que ele fez essa experiência? Ele pegou duas esferas, né? Ele pegou duas esferas, né? É, ele fechou essa esfera, selou, e ele fez vácuo dentro dessa esfera. Quando ele fez vácuo, na verdade, ele arrancou o ar dessa esfera e ele colocou dois cavalos aqui, né? Ele fez uma experiência com dois cavalos, um cavalo foi para um lado e outro foi para o outro, e essa esfera aqui acabou não se movendo, ou seja, ele de alguma forma mostrou o vácuo, se você fizer um vácuo bem feito tal, você consegue segurar ali, o vácuo serve para segurar, para prender, para não só, que nem eu falei, para você ter uma câmera para você sugar ou limpar, ou muito do que a gente fala que é um ambiente, né, limpo, mas também você acaba fazendo com que segure, puxe, né? Então essa foi uma experiência que ele fez na Alemanha em 1657,
E ele mostrou para todo mundo que um simples vácuo conseguia segurar dois trações de cavalo, né? Aqui você tem uma câmera, um exemplo clássico aqui que a gente fala que é o balão, né? Então, se você tem uma câmera, você faz uma bomba de vácuo, então aqui seria uma bomba de vácuo e você começa a sugar. Mas você suga o quê? Que nem eu disse, né? No ar a gente não vê, mas existem moléculas de água, vírus, bactérias, micro-organismos, você tem o próprio, às vezes, sujeira, impurezas, tudo que você imaginar. E quando você começa a trabalhar com vácuo, você começa a fazer vácuo, você começa, de alguma forma, você movimentar esse vácuo. Então, de alguma forma, você acaba removendo ou tirando essas moléculas, né, que vamos dizer assim, estão no ambiente. Eu coloquei aqui para vocês um vídeo, né, para vocês verem de uma experiência de vácuo. Aí eu vou colocar para vocês ouvirem, eu acho que vai dar o áudio. Se não der, vocês me avisam, tá? Tá todo mundo ouvindo, né? Ok, né? André, não tá saindo o áudio, não. Não tá sem áudio? Tá sem áudio. Aí precisa Deixa tirar eu o ver. compartilhamento e compartilhar de novo. Deixa eu tirar o compartilhamento, então. Espera só um minutinho aqui. Eu vou tirar o áudio aqui. Não sei se agora vai. Vocês me avisam, tá? Agora dá para ouvir? Dá para ouvir ou não Ainda ainda? não foi. Eu acho que tem que que loucura. tirar o compartilhamento de tela e aí depois colocar de novo, selecionando aquela opção. Deixa eu ver, tirar o compartilhamento, né? E agora eu vou fazer, né? Aí você compartilha de novo e na hora de compartilhar, seleciona a opção incluir som do computador. Tá, peraí, deixa eu ver então. Conteúdo. Incluir som do computador. Beleza, agora vai. Vamos ver se agora vai. Agora todo mundo tá vendo. E ouvindo. Bom, aqui é uma recriação de um sistema de vácuo. Agora eu vou começar de novo e vamos lá. Vamos lá, só para vocês verem aqui. Do vácuo, tá? Meu nome é André Vinícius, eu sou gerente de negócios da linha de vácuo e hoje eu vou mostrar para vocês um experimento a respeito do vácuo e sua aplicação. Bom, aqui é uma recriação de um sistema de vácuo. Então aqui você tem a bomba de palheta lubrificada e você tem toda a tubulação até a aplicação. Aqui, só para parar para vocês verem aqui o que que eu vou falar, né? Aqui você tem uma bomba, e isso aqui pode ser recriado de várias maneiras, né? Maneiras maiores, que é o que geralmente tem na indústria. Então, você tem uma bomba, que nem aquele que eu falei, são vários tipos de bombas de vácuo, né? E aí você tem uma tubulação, ou seja, que pode ser feita de alguma coisa, e você tem um processo. Então, em teoria, isso aqui seria uma recriação de um processo de vácuo. Nesse caso, você tem uma câmara de vácuo. Aqui dentro dessa câmera você tem esse acrílico. E o que acontece? Quando a gente liga a bomba, ela vai remover todo o ar e todas as moléculas que estão aqui, vai deixar toda essa câmara e essa tubulação toda a vácuo. Aqui você tem o vacômetro, ele vai mostrar para a gente e indicar qual que é o nível de vácuo que está trabalhando. Nesse caso, o vacômetro é de menos 700 milímetros de Hg, ou seja, a mesma coisa que você está falando de um bar ou uma atmosfera. Conforme a gente vai fazer os testes, você tem essa válvula aqui para simular algum tipo de vazamento ou então consumo maior. Bom, vamos no primeiro experimento, o experimento do balão. Aqui você tem uma bexiga, um balão, dentro tem ar, e a ideia é o que acontece, a gente vai colocar na câmara de vácuo, aí você vai ter mais ar fora da câmara do balão e o balão vai começar a encher, devido à lei de Boyle. Vou deixar aqui para vocês verem a lei de Boyle aqui para quem tiver interesse. Vamos fazer esse mesmo processo e aí, quando eu começar a abrir a válvula, vocês vão ver o efeito que tem um vazamento ou um aumento de demanda nessa aplicação, ou seja, nesse balão.
Bom, no primeiro experimento, então, eu vou ligar a bomba. No que ligar a bomba, o balão vai começar a crescer. Então, vamos lá. Bom, agora o segundo experimento, eu vou mostrar para vocês uma espuma de barbear. Essa espuma de barbear, ela tem bastante ar dentro, né? E vocês vão ver o efeito que faz quando eu coloco na câmara de vácuo. Bom, agora nesse segundo experimento, agora já dentro aqui da cúpula, eu vou ligar a bomba e o que vai acontecer? Toda essa espuma ela vai começar a crescer, mas o detalhe que vocês têm que ter é na viscosidade que a espuma está agora. Então vamos lá. Bom, qual o efeito que aconteceu aqui no... Bom, aqui, na verdade, só para vocês verem, né? Esse vídeo está no YouTube, depois vocês podem analisar eles um pouquinho melhor. Mas qual que é o grande, né? A grande coisa que a gente vai falar aqui do vácuo, né? Do vácuo. É questão. Isso. Deixa eu tirar aqui do modo de compartilhamento. Deixa eu tirar aqui no modo de compartilhamento. Agora vamos para o próximo slide. Bom, aqui então, na verdade, aquele que vocês viram, aquele sistema de vácuo, né? Para mostrar para vocês assim que você consegue fazer esse experimento de vácuo. Por quê? Porque através do vácuo você enche o balão, porque você vai arrancando o vácuo de fora e você vai esticando o balão meio que de dentro para fora, né? E quando a espuma, a mesma coisa. A espuma, como ela tem muito buraquinho, se você não vê, mas tem muito ar dentro, você acaba fazendo o vácuo, você acaba fazendo a espuma. Dá para fazer com marshmallow, com várias coisas. Bom, quais são os níveis de vácuo que tem? Então, aqui a gente fala que é o vácuo industrial, que é esse primeiro momento aqui, que é o que você tem as moléculas, e conforme você vai tirando, né? Você vai aqui coloquei um aspirador de pó, mas inclusive depende da pressão, você vai usando vácuo, né? E conforme você vai tirando o vácuo, vai deixando nessa câmera, vai fazendo mais vácuo, você vai fazendo com que o vácuo fique em várias outras, como vamos dizer assim, várias outras níveis de vácuo. Então, cada uma desses níveis de vácuo, cada um desses específicos moléculas aqui, a gente chama que é a questão do nível de vácuo. Bom, falar um pouquinho das bombas que eu já falei, mas, por exemplo, para você ver um carro, por exemplo, todo o carro ele é feito a vácuo, né? Por exemplo, o para-brisa, para você que é um vidro, geralmente você usa o vácuo, você segura o vidro através com vácuo. Todo o painel que você vê e a estrutura, você também usa tanto para levantar e posicionar com vácuo, igual aquela experiência do cavalo, só que em menor escala, né? Então você acaba levantando e posicionando. O infrontment, que é a parte que você tem a parte da elétrica do carro, que hoje em dia tem o GPS, que hoje em dia tem a parte eletrônica, todas aquelas partes eletrônicas, cada pecinha daquela você faz com que os microprocessadores, os microchips, né, tudo que você tem o metal, você acaba adicionando a vácuo. Limpeza, né, das peças, ou seja, você seca, né, igual eu fiz o exemplo da secagem, as baterias também, você movimentar, envasar de um lado por outro, pneu, o pneu você faz vácuo por fora dele para ver se ele está furado ou se ele está com algum problema, né, que a gente chama vulcanização. Os plásticos e as borrachas e as vedações, tudo isso a gente chama vacuumform, é uma formagem a vácuo, né? Os assentos também são no mesmo tipo. As lâmpadas, ou então o paralama, toda aquela parte do para-choque, ou então o farol, tudo que você vê que é espelhado, né, que é, por exemplo, você coloca o vácuo, né, que a gente chama de metalização, né? A parte da carroceria
tanto movimentação como a parte do vácuo form, e a parte dos freios, embreagem, carburador, tudo isso você usa o vácuo para você remover, por exemplo, o ar condicionado, você tira todo o ar que está dentro da bomba, né? Ou que está dentro desses carburadores e tudo com a bomba, e você acaba sugando tudo isso. Aqui é um exemplo, né, do dia a dia do vácuo. Então, por exemplo, todos os smartphones que vocês usam, todos eles são feitos a vácuo, porque dentro dele tem os microchips, são os chips, que eles são a vácuo, que é o que eu falei, e a parte das telas, as movimentações, um computador, né? Então você usa geralmente esse tipo de bomba aqui para arrancar, por exemplo, tanto fazer o microchip quanto movimentar. Processo de comidas, então embalagem a vácuo, que é muito comum, né? Todo mundo usa aí a embalagem a vácuo, né? Então você vai no mercado, você vê lá tudo embalado a vácuo, então isso é bacana também para vocês verem, né? LED, ou seja, tudo que é televisão, a LED, ou então alguma coisa que você vê, que você acaba vendo a parte que tem uma tela plana, ou que seja, você acaba fazendo com vácuo, tanto na parte de movimentação como na parte de extração, ou então de construção de microchip. Então, aqui outros exemplos, né? Por exemplo, o processamento de um alimento, não só a parte de embalagem a vácuo, mas a secagem, a parte de movimentação das bandejas de plástico, por exemplo, garrafas de vidro, todas as garrafas de vidro você usa vácuo para você arrancar o ar de dentro delas e você fazer com que eles sequem. Telhas, né? Você pega a telha ou então a parte de tijolo, você faz com barro, aí você usa o vácuo para secar, para remover a água, né? Extrusão de fibra de vidro, então você pega um barco, ou então um avião, ou então qualquer tipo de superfície que você tenha, o que a gente chama de extrusão, né? Que você coloca o vidro, uma fibra de vidro, e você faça vácuo. A madeira, para você prender uma madeira, movimentar uma madeira, geralmente você usa vácuo, ou seja, você acaba usando o vácuo aí em muitas aplicações do dia a dia, o qual a gente vê, né? Até a gente colocou aqui que 90% das telas planas do planeta é feito com as bombas de vácuo do grupo da Atlascópico. Então, você acaba tendo toda a tela plana, tablet tudo que for tela plana, assim, que você vê que você acaba sendo touch ou o que seja, é feito a vácuo com as bombas de vácuo. Existe um centro de pesquisa que se chama CERN, né? Que eles fazem aceleradores de partículas. Então, você vê, isso aqui é o tamanho de uma pessoa e você pega isso aqui, você faz vácuo dentro daqui. Isso para você recriar um acelerador de partículas. Então, as grandes universidades, se você for, por exemplo, NASA, se você for nesses grandes centros de pesquisa, com certeza você vai encontrar uma bomba de vácuo lá que está fazendo essa função de fazer uma recriação espacial, né? O buraco negro, na verdade, que é o vácuo, que nem eu falei, ele é uma atmosfera, que é o máximo de atmosfera que tem, e você vai fazendo vácuo, você vai arrancando, né, que nem eu falei, as moléculas, vai chegar uma hora que você vai chegar no vácuo absoluto. Só que se você chegar no vácuo absoluto, significa que você cria um buraco negro. E isso, na verdade, não existe, né? O criar um buraco negro, né? Esse centro de pesquisa, ele acaba recriando, ele fazendo várias recriações para ver se você consegue fazer um buraco negro, que ou seja, o buraco negro que você vê aqueles nos filmes que vai sugando tudo, ele é um vácuo que chegou num vácuo máximo possível. E aí você criou uma depressão na própria espaço, né? Então é um negócio bem interessante e, na verdade, quando você vai usando a bomba de vácuo, ela vai tendo um alto vácuo, quanto mais alto vácuo for, que a gente chama, na verdade, quer dizer que a gente está cada vez mais caro, ou seja, mais evoluído, né? Cada vez mais são equipamentos mais caros, mais evoluídos para fazer isso. Então, a gente faz
por exemplo, aqueles testes, né? Para você falar, pô, se eu colocar um satélite, como é que ele vai se comportar no espaço? Porque lá no vácuo, né? Quando você tira o vácuo e faz vácuo, você pode recriar, né? Uma atmosfera mesmo espacial. Então você consegue fazer com que, sei lá, um astronauta ele veja como é que é o espaço, ou então colocar um sistema desse daí, que por exemplo, é alguma coisa que vai ficar no espaço, ou etc, etc, etc. Dá para fazer vários testes, e isso todos os grandes, né, as grandes universidades, faculdades, os centros de pesquisas mundiais têm, né? Isso eu estou falando da parte daquele vácuo mais científico, mais, né, que a gente usa. Então, por exemplo, a remoção de gases, que eu falei, isso aqui por exemplo, um microchip. Então, a gente geralmente faz com silício, né, que é um tipo de metal, né? E aí o silício, o ouro, ou o que seja, você vai colocando esse silício, porque na parte eletrônica você vai ligando um ponto a outro para passar aqui um sistema de microchip, ou seja, para você fizer. Isso acaba gerando, de alguma forma, quando você queima, aqui você gera gases tóxicos e tal. Então, o vácuo também serve para remover esses gases e tratar, e vai para outro local. Então, isso acaba não poluindo o ambiente, né? Então, isso é uma coisa também que usa muito vácuo. E então, tudo que é microchip, que tem chips internos e tudo isso, vai usar vácuo. Isso aqui é um vácuo mais naquela parte de vácuo, mais um alto vácuo, né? Aqui é o Hyperloop, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas o que acontece? Você tem uma câmara aqui, ou seja, uma tubulação. Dentro dessa tubulação você faz vácuo. Então, existe bombas de vácuo para cá, e o Hyperloop significa o quê? Você consegue fazer o transporte a vácuo. Então, isso aqui meio que fica flutuando, e você faz vácuo e você suga. Isso aqui é legal ver, tem muito na Europa, né? Esse Hyperloop, estão construindo bastante coisas na China, ainda no Brasil ainda demora um pouco ainda para chegar a essa fase, mas o Hyperloop seria você fazer grandes locomoções a vácuo. Aqui, por exemplo, no Brasil tem, por exemplo, se você for num banco, existe a maioria dos bancos que existe, né? Então você tem dinheiro ou documentos. Então você coloca como se fosse tem uma tubulação na parede, você coloca o dinheiro ali, e aí você tem uma tubulação desce, e o dinheiro é transferido de um lado para o outro. Ela não deixa de ser um Hyperloop, mas hoje usa-se o Hyperloop muito para transporte. E isso aqui, na verdade, pessoal, como é uma tecnologia limpa, então não vai ter ali, por exemplo, um metrô que você vai ter a parte elétrica ou nada. Você só vai fazer vácuo nessa câmera, que seria esse espaço aqui, e aí você vai conseguir fazer transporte de um lado para o outro. Então, ou seja, isso aqui também é bacana para vocês verem. O macarrão, né? Todo mundo sabe que o macarrão, na verdade, ele é uma farinha com alguns tipos, sei lá, ovo, etc. E aí, o que acontece? Vai para uma máquina e você acaba fazendo vácuo dentro dessa máquina, e aí você acaba fazendo com que o macarrão ele fique com essa qualidade, que você vai lá e coloque numa água, por exemplo, quente, e você consiga ter aquele jeito do macarrão. Então, todas as empresas de macarrão, tudo você, além de ser embalado a vácuo e durar mais, você faz a secagem do macarrão. Aqui é a parte que nem eu falei para você, por exemplo, moldes, né? Você pega plástico, você faz a infusão a vácuo. Então, por exemplo, capacete de futebol americano usa vácuo, porque você acaba fazendo essa parte aqui que a gente chama de infusão. Como eu tinha dito, moldes igual barco, avião, aquelas pás eólicas para fazer aquelas grandes pás eólicas, né, que você faz a energia eólica. Então, tudo isso você acaba fazendo essa parte aqui em infusão a vácuo. Então, o vácuo serve para você. O que é infusão? Seria você tipo, como se fosse uma secagem, assim, você fazer uma resina grudar ali num polímero, alguma coisa, e você fazer uma estrutura resistente. Aqui a gente usa vácuo muito para produção de chocolate.
então ovos de Páscoa, chocolate, ou seja, tudo você acaba secando, então você acaba removendo tanto a parte do pó, que seria o chocolate em pó, que você acaba fazendo vácuo e você vai ter aquele pó, como também a parte da secagem a vácuo, né? Então você vai fazer com que seque a semente do cacau, ou então a própria química que a gente vai utilizando. Latinha, todas as latinhas que você vê, latinhas dessas de alumínio, né? Como o alumínio não é imantado, o único jeito de você levantar e posicionar alguma coisa é a vácuo. Então, as bombas de vácuo, elas usam para você segurar as latas, né? E aí você consegue transferir um lado para o outro. Aqui aqui fica fácil, né? Que é a parte que vocês talvez conheçam mais do vácuo, que é a parte de embalagem a vácuo, né? Então, por exemplo, toda a embalagem a vácuo, você remove o ar de dentro da embalagem e você faz com que o alimento ou qualquer coisa, em vez de durar uma semana ou 3 dias ou um dia, ele dure um mês, 2, 3 e etc. Muitos do que a gente usa vácuo, a gente arranca o vácuo aqui e coloca algum gás inerte, né, que chama nitrogênio, por exemplo, e você faz uma atmosfera modificada, ou seja, você modifica aquela atmosfera para tudo durar muito mais. Então, você vai sempre deixar aquele produto com uma aparência fresca. Hospital. Qualquer hospital, não só hospital, a parte médica, né, odontológica, ou a parte de uma coisa também interessante aqui é o esgoto a vácuo, né? Então, tudo que você que a gente fala de remover, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma lipoaspiração, ou então algum tipo de retirar alguma. Você está fazendo uma operação e aí tem o sangue, algum líquido, o vácuo utiliza para você remover esse líquido e você acaba tirando esse líquido e você consegue fazer uma operação, alguma coisa, né? Então você, tanto na parte de odontologia também, que você remove a água, né? Tanto quanto na parte que nem eu coloquei o esgoto a vácuo. Geralmente você tem, sei lá, por exemplo, toaletes, né? Que você vai dar descarga e uma descarga já na faixa de 6 litros de água que você gasta. Quando você faz a vácuo, você faz imagine tudo ali com aquela vácuo e uma válvula. Então, na hora que você aperta a válvula, abre e você, em vez da descarga ser, exemplo, você usar 6 litros de água para lavar, você praticamente usa menos de 1 litro. Por quê? Porque você acaba fazendo o vácuo, o vácuo acaba sugando só os dejetos e não você ter que ter aquela água toda para empurrar. Então, isso aqui na parte que a gente fala, que é na parte de limpeza ou na parte de ambiental, né? Você acaba economizando muita água nisso também. Queijos, né? Laticínios, para você produzir queijo, leite em pó, iogurte, ou seja, você acaba fazendo vácuo e de alguma forma você tem que secar aquele queijo, aquela manteiga, ou o que seja. O jeito de secar mais fácil que existe é secar a vácuo. Então você faz uma câmera, coloca lá o leite, o queijo, e você acaba fazendo com que você sugue esse líquido que tem em volta. Não só o líquido, né? Também, por exemplo, aqui no caso, tudo isso aqui que vocês estão vendo é feito a vácuo. Por exemplo, o vidro, que nem eu falei, né? Você faz uma forma e aí você tira o vácuo de dentro, você tira o ar quente, você acaba formando a vácuo. A parte do plástico também, que você faz uma forma a vácuo, né? Ovos, por exemplo, você tem imagine uma indústria que faz muito ovo, né? Então você acaba não pegando os ovos com a mão, tem uma máquina robótica que acaba pegando vários ovos e colocando lá nas bandejas, e aquelas bandejas também são feitas a vácuo, então isso também usa-se bastante. E, que nem eu falei, que a gente está falando aqui, Teams, Zoom, Google, Netflix, tudo isso usa semicondutores, tudo isso que é a parte toda a parte que a gente vê de internet, né?
e tudo hoje tem internet, a internet das coisas que o pessoal chama, né? Toda essa parte aí você tem vácuo porque você faz a parte da fibra ótica ou tudo isso, né? Então isso é muito bacana de vocês entenderem que sem vácuo não teria internet, não teria muito das coisas que a gente usa hoje. Eu coloquei aqui também para você como é que a gente faz para reduzir um CO2, é uma conta fácil aqui que a gente faz, né? Então, por exemplo, se você reduzir 50% as nossas máquinas, né, geralmente elas são equipadas com inversor de frequência. Então, o inversor de frequência ele faz com que ele acelera ou desacelera a potência da máquina de acordo com o que ela está trabalhando. Então, se você acelerar essa máquina aqui a vácuo, você vai fazer mais vácuo ou menos vácuo, dependendo do que você vai consumir de energia, e você tiver uma redução mais ou menos de 50% de energia, é como se você reduzisse 834 toneladas de CO2 e é o equivalente a você dar 80 mil voltas na Terra, né? Como é que você faz essa conta? Eu coloquei aqui uma conta, né? Um exemplo. Então, por exemplo, uma bomba de vácuo de 90 kW, que é o motor elétrico, né? Trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana e 52 semanas por ano, esse aqui é o equivalente a quilowatt-hora. Por exemplo, isso aqui você pode fazer com qualquer coisa, né? Você vai, quanto que o seu chuveiro usa, né? Então é 2,2 quilowatts e multiplica pelas horas do chuveiro. Quanto uma televisão consome? Quanto um motor aqui que eu uso para levantar um portão, ou então o motor de uma piscina ou de alguma coisa de água usa. Então aqui você acaba tendo essa parte do quilowatt-hora. O quilowatt-hora, na verdade, ele tem alguns tipos de energia. Por exemplo, aqui no Brasil a energia que a gente usa mais é elétrica, né? E a energia elétrica, mais ou menos, quanto que você 1 quilowatt de energia elétrica é equivalente a 0,581 quilos de CO2. Então, se você vê quanto que isso representa em toneladas de CO2, ou seja, se você economizar 90 quilowatts de uma potência elétrica, de uma bomba de vácuo, por exemplo, você acaba economizando quase 500 toneladas de CO2. E uma tonelada de CO2 é equivalente a você plantar uma árvore de 0,48, mais ou menos uma tonelada é como se fosse 0,48 árvores. Então, para você compensar esse efeito estufa, ou seja, esse CO2 que a árvore vai sugar do ambiente e transformar em oxigênio, você vai ter, é o equivalente a você plantar 216 árvores, né? Ou seja, isso é uma coisa que você acaba, de alguma maneira, você acaba ajudando o meio ambiente, tanto na parte de entender a aplicação para você usar a bomba certa no lugar certo, como você usar também as bombas mais eficientes para que você consiga fazer com que você tenha menos CO2 e economize mais energia. Aqui é uma conta, falando em dinheiro, né? A única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar quanto custa um quilowatt-hora. Se você pegar o quilowatt, né, hora que a gente vai gastar e você multiplicar aqui pelo quilowatt-hora, você vai ter uma economia anual em reais. E aí, em 10 anos, quanto que é essa economia? 2 milhões e tanto. Geralmente, uma bomba de vácuo eficiente, uma bomba de vácuo que a gente usa no dia a dia, que é aquelas das aplicações que a gente mostrou e a gente consegue economizar com o inversor de frequência, a gente consegue pagar na cerca de 1, 2 anos ou 3 anos. Ou seja, você consegue ter a recuperação desse dinheiro que a gente utiliza por causa do inversor de frequência, uma tecnologia mais nova, dizer assim, e você consegue recuperar o dinheiro aí financeiramente em menos de um ano aí, 2 anos, depende do caso. Bom, basicamente é isso. Queria agradecer vocês todos, né? Eu vou deixar vocês aí nas perguntas aí, se alguém tem alguma pergunta no chat aí para a gente olhar. Eu acho que se alguém tem alguma pergunta, a gente já vê aí se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram entender ou alguma outra questão. Eu vou deixar aberto a vocês perguntarem aí. Alguém tem alguma pergunta,
alguma curiosidade que queira saber? Oi, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Enquanto isso, eu vou aqui compartilhando a minha tela, André, só Tá. para colocar para vocês os links da nossa pesquisa sobre o evento. Então, para vocês compartilharem um pouquinho do que vocês acharam sobre o evento e também as nossas vagas disponíveis, enfim. Vou deixar aqui na tela. Só. Aqui, tá na tela para vocês. Além disso, gostaria de avisar que todo mundo que ficou até aqui vai concorrer a 10 kits, né? Um sorteio de 10 kits com itens da Atlascópico, então alguns brindezinhos. E para o pessoal ficar de olho no e-mail que fez a inscrição, que é por lá que a gente vai avisar se ganhou o brinde, se ganhou o sorteio, e também vai mandar o certificado. Então, o pessoal aí que quiser o certificado, tal, ficar de olho no e-mail que a gente vai mandar por lá. Mas os meus recadinhos são esses. Aí, pessoal, fiquem à vontade para perguntas para o André. O vácuo é bem legal, bem interessante ver que tanta coisa assim tem em vácuo, né? Usa bomba de vácuo, então fiquem à vontade aí. Se quiser colocar no chat, abrir o microfone, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aqui. Link da pesquisa, acho que a Gi vai mandar para vocês aí, né? O link da pesquisa. Tem sim, já me dá um minutinho que eu mando aqui. O que é bacana também, assim, a gente tem bastante vídeo no YouTube, né? Então vocês podem acessar aqui o YouTube da Atlascópico. Eu até posso pegar também aqui o link do YouTube. É bacana porque vocês vão ver esse vídeo que eu fiz das experiências, né? Existe outras coisas que a gente acaba fazendo a vácuo. Existe outros vídeos, né? Explicando do mundo do vácuo. Existe uns manuais que a gente tem, né? Existe alguns vídeos também, quem quiser, quem tiver algum tipo de questionamento, ou então, se vocês acham que vocês querem entender um pouco mais, eu tenho bastante informação, tem bastante material, então vocês podem pedir também, a gente pode mandar, existe bastante coisa, né, que o vácuo de vídeos de aplicações, eu acho que assim, o vácuo é bem bacana porque a gente acaba trabalhando não só a parte da, vamos dizer assim, da indústria em si, né, como a parte de pesquisa, quanto a parte de aplicações e produto. Então, tipo, dizer que o vácuo é uma coisa bem completa mesmo, e quem tiver interesse, assim, quer entender um pouco mais do vácuo, acho que você vai até, não só os meus vídeos, assim, mas se você colocar no YouTube como um todo, você vai ver bastante daquelas experiências de vácuo, né, que a gente tem e a gente consegue fazer várias coisas que vocês podem cada vez mais se especializar, né? Então, assim, ó, e o vácuo na faculdade, eu lembro que quando eu fiz faculdade de engenharia, tudo, aqui eu coloquei o link, tá, do sistema de vácuo, né, do YouTube, se quem quiser também pode acessar aqui. E eu lembro que na faculdade é um pouco explorado o vácuo. Eu acho que existe poucas faculdades que falam de vácuo, e quando tem uma matéria muito rasa, assim, então é uma coisa que a gente acaba vendo aí que todo dia quase tem, toda hora tem, e a gente usa o tempo todo mundo usa. Então eu acho que é bacana vocês cada vez mais eu acho que é estudar tudo, eu coloquei aí o link para vocês verem também. Esse link é daquele que é da experiência do YouTube, então você consegue ver, e existe vários outros vídeos, né, que a gente tem. Quem levantou a mão aí pode fazer a pergunta. Sou eu, André, a Rebeca aqui do CT, tudo bem?
Oi, Rê, tudo Entrei no bem? meio, mas falei, eu preciso entrar nessa que ano passado eu não consegui assistir, hein? Ai, que É, bom. e, ô, André, eu entrei bem na hora que você estava falando ali sobre o vácuo na natureza, realmente algo nesse sentido. Eu só queria entender porque eu já vi, por exemplo, que falam que o vácuo perfeito, eu não sei se era isso que você estava falando, eu só queria saber se você pode retomar, sabe? Aham. Que o vácuo perfeito não existe, né? Não sei se Isso. era isso. Você pode retomar só essa parte, por favor? Não, claro. Na verdade é assim, o vácuo, você imagina que você tem aqui uma atmosfera. Dentro dessa atmosfera que a gente está na nossa cabeça, você tem uma atmosfera, ou seja, tudo que tem de peso de massa de ar na sua cabeça. Conforme você vai, sei lá, entrando numa montanha, você vai aumentando, ou você vai indo cada vez mais para cima e você vai ter menos massa, ou seja, o vácuo, em teoria, vai ser, a gente fala rarefeito, mas você Uhum. vai ir mais próximo do vácuo. Então, se você botar uma bomba de vácuo, talvez seja mais fácil você chegar no nível de vácuo. E aí você tem aqueles níveis de vácuo, que seria o vácuo mais fraco, o vácuo alto vácuo, que é, por exemplo, o vácuo mais científico. E conforme você vai fazendo vácuo, então assim, você tem um bar que começa, um bar, vai 1 quilo, vamos supor, uma unidade de medida 1. Você vai fazendo vácuo, é 0,9, 0,8, não sei o que, 0,0001, 000, aí vai zero, um monte de 0,0001. Aí você, com a melhor bomba de vácuo mais eficiente, do melhor jeito, você fica no 0,0000. E aí, se você chega no vácuo, que a gente fala que não existe o vácuo absoluto, é o vácuo que você cria uma depressão, que seria o zero, que não existe nada, seria o nada mesmo. E com isso, Uhum. a física, né, o pessoal aí do Einstein fala que você recria o buraco negro. Então, aqueles Sei. buracos negros que você vê nos filmes, né, que existe lá, Uhum. o que está sugando tudo lá, que vai tudo para o buraco, significa que o ralo, por exemplo, é uma questão de você vê né, você vê lá indo tudo daquela forma, então aquele buraco negro que você faria se você conseguisse tiver o vácuo absoluto. Então, por exemplo, no espaço não é o vácuo absoluto, mas seria muito próximo do absoluto. Chegou no Uhum. vácuo absoluto, é o buraco negro. Então, Uhum. basicamente é Ficou isso. claro agora. Basicamente essa é a explicação. E quanto mais, sei lá, quanto a bomba você vai colocando mais bombas, né? Existem várias etapas ou bombas mais fortes, você acaba de alguma maneira a bomba vai ficando mais cara, ou seja, para fazer esses experimentos espaciais, esses tipos de coisa. Mas o buraco negro, ou seja, o vácuo absoluto, é mais uma teoria do que uma verdade. Uma Então, verdade. pessoal, é, Legal. mas então é basicamente isso. Tá. Mas obrigado E a pela pergunta. última, André, Pode falar. você estava mostrando aí alimentos, que é o que eu acho que está mais próximo realmente à nossa realidade aqui como pessoas físicas, né? Aham. A gente, na unidade, né, na BA de IVT, a gente tem algo que substitua os gases ali que são colocados no alimento, igual você falou, para alguns alimentos vai precisar manter, né? Ou Aham. não lembro agora o termo exato que você utilizou, ou não. Existe algum produto dentro da BA de vocês, ou é só realmente são só as Na ver bombas? Na verdade, por exemplo, quando você faz o vácuo, na verdade, você tira tudo que tem. Toda. Então, por exemplo, Uhum, você imagina que você tem lá ali uma salsicha, uma linguiça, por exemplo. Aí você pega aquilo e você vai embalar a vácuo. Aí você tira e remove todo o ar que tem ali. Então você não tira só o uhum. ar. Na verdade, o ar não é o problema é o oxigênio, porque o oxigênio, a gente fala, oxidou, ou seja, o que é um aço, um metal oxidado? Seria, ele entrou em contato com o oxigênio. Então, aquele oxigênio, ou o O2, ou o que seja, ele acaba reagindo com a comida ou com qualquer outra coisa e estragando ela mais rápido. Estraga. Por quê? E aí você tem os micro-organismos, você tem várias outras coisas que você também, quando você faz vácuo e você embala vácuo, você arranca.
Então, na verdade, quando você põe uma bomba de vácuo e você coloca qualquer coisa e você remove aquele ar, na verdade, você só está tirando o ar. Então, quanto mais você tirar o ar, você vai tirar o vapor de água, você vai tirar o bactéria, o vírus, que seja, e você vai embalar a vácuo. Conseguir manter esse Isso. alimento, né? Isso, e aí, por exemplo, uma BA, que nem uma inclusive. business área de compressores, por exemplo, que tem o nitrogênio, gerador de oxigênio. É O isso que eu estava nitrogênio é um pensando. gás, é um gás inerte. Então, o nitrogênio, ele é um gás que ele não reage com nada. O nitrogênio, você pode colocar o nitrogênio, por exemplo, se você tirar com vácuo e colocar o nitrogênio, por exemplo, o salgadinho, quando você faz o salgadinho, aquele espaço entre o salgadinho, dentro do salgadinho, se você colocar oxigênio ali ou ar, vai estragar o salgadinho. Então, aí você coloca nitrogênio. Então, o nitrogênio é quando é mais fofinho. Ou tem ar dentro, na verdade é ar, sem nitrogênio. O vácuo é quando você faz, por exemplo, embalagem de café a vácuo, a gente chama de atmosfera modificada, ou seja, tira todo o ar e coloca nitrogênio. Aí você acaba fazendo uma atmosfera modificada. Você, além de tirar aí todas as impurezas, tudo que em teoria o ar tem, você coloca o nitrogênio, que é um gás que ele acaba não reagindo com nada. Então, a não reação dele ainda vai durar mais ainda o produto. Então, basicamente, Mas é as uma empresas, combinação. por exemplo, da área alimentícia, ou elas já têm algum produto ali que é colocado junto com o alimento, ou eles vão utilizar realmente esses outros gases, como o nitrogênio que você está dizendo, para manter realmente o alimento, é isso, né? Todo mundo todas as empresas, geralmente alimentícias, né, eles utilizam essa combinação, vácuo e nitrogênio. Porque o vácuo e nitrogênio, você arranca, imagine que você suga e tira tudo, e ainda aquele espacinho que fica, você ainda coloca um pouquinho de nitrogênio, que é para, tipo, quando você embala aquele qualquer tipo de alimento, ele não vai deixar ar nenhum, oxigênio nenhum. Então você vai deixar ele um produto extremamente durável por muito tempo. É muito comum em café, é muito comum em suco, é muito comum em tudo que é pó, né? O pó do café, o pó do suco. Ou então, se você vê, por exemplo, o alimento que nem eu falei, salsicha, linguiça, qualquer tipo de embutido, ou então esse tipo o macarrão, ou que seja, você acaba arrancando tudo que é ar e colocando nitrogênio, que é um gás inerte, que o nitrogênio, aí você usa o gerador de nitrogênio da atlascópico e o bomba de vácuo da atlascópico, você consegue fazer uma combinação que, em vez de durar 2 dias o alimento, ele vai durar 2 meses, 3, 4, depende do alimento. Então é basicamente isso. Legal. Valeu, Obrigado André. pelas perguntas. Valeu. Valeu. Alguém tem mais alguma curiosidade, alguma pergunta? Eu só vi palminhas aqui, ó, subindo nas reações. O pessoal já está. Mas é bacana. Vocês, conforme se tiver alguma coisa também, tem meu e-mail aí no convite. Eu acho que é bacana vocês entenderem assim. Então, muito do que vocês, do dia a dia de vocês, tem vácuo que vocês não sabem. E o bom é que o vácuo a gente faz por aplicações. Então, é uma coisa bem assim bacana de aprender. E aí cada aplicação é um tipo de bomba, um tipo de sistema. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu quero agradecer, eu acho que a Giovana também já falou aí o recado dela. Obrigado pela atenção aí. Essa semana aí da engenharia, é sempre um prazer, já faz uns anos aí que a gente faz. Não sei se não me lembro, já fiz até, antes já foi virtual, já fui em palestra em faculdade, já fiz. Então, assim, acho que é bacana vocês, quem é estagiário, ou quem pode indicar um estagiário que é na Atlas ou, né, na parte da engenharia combinada aí, a gente consegue ter pessoas aí que conseguem aprender com as tecnologias mais avançadas do mercado. Então, basicamente é isso. Beleza. Bom, terminamos no horário certinho. Obrigada, pessoal. Tá bom, obrigado, E até viu? a próxima.
Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada.